Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comunicação Eficaz. Eu sou Aguinaldo Pires e compartilho contigo o meu sonho muito louco de um dia, quem sabe, vermos todos os povos e todas as nações se comunicando de maneira adequada e com isso eliminando alguns conflitos por aí. E o episódio de hoje é muito especial porque nós estamos com uma turma especial. Sim, nós chegamos ao final da primeira turma aí de mentoria de comunicação para casais e hoje tenho o prazer de recebê-los aqui nesse episódio para dar um pouquinho do testemunho deles de como foi o antes, o depois, né? O que essa mentoria mudou na vida deles em termos de comunicação. Como é que essa experiência está sendo dentro de casa agora? E eu quero começar esse episódio abordando um dos temas, né, um dos primeiros temas que nós falamos aqui na nossa mentoria, que foi a questão de papéis e responsabilidades. É claro que quando nós não temos os papéis e as responsabilidades bem definidos, mapeados, conversados, o jogo combinado, algumas coisas acabam gerando um certo conflito, como por exemplo lavar uma louça, né? Em tese, para a cabeça de alguns homens, isso é um trabalho da mulher, mas dentro de papéis e responsabilidades, ainda que isso fosse o papel exclusivo dela, né, e estivesse mapeado ali, minha esposa vai lavar a louça, responsável por isso. O dia que eu fizer isso, né, que não me impede de fazer, de ajudar, é lógico, eu posso entrar ali como um ajudador. E se é responsabilidade do outro e eu estou fazendo, isso deve ser tido como uma ajuda, um auxílio. Então, é justamente para isso que servem os papéis e as responsabilidades bem mapeadas dentro do relacionamento. E eu começo aqui a falar disso pedindo para que minha esposa dê uma palavra sobre a nossa experiência em termos de papéis e responsabilidades, como que era isso lá no começo do nosso relacionamento. Fala aí, meu amor. Boa noite, pessoal. E sim, tivemos dificuldade no quesito de não saber se expressar, né? Queríamos que o outro fizesse, digamos assim, mas aquilo só ficava no nosso pensamento. Sabe quando você fala assim entre linhas? Ah, eu preciso que você faça isso, ponto. Mas o restante, exatamente como você quer que faça, dia, horário, quanto vai ficar legal, isso não era falado. E esperávamos que o outro entendesse, que o outro adivinhasse, que o outro, né, digamos assim, adivinhasse mesmo, é a palavra. E isso não acontecia, o que frustrava, né, mulher principalmente. Eu ficava frustrada, mas quando eu entendi que eu também não falava, não me expressava da forma que eu devia, eu comecei a pensar, poxa, eu fico frustrada, mas ele nem sequer sabe pelo que eu tô frustrada. Eu fico, né, chateada, mas ele nem sequer sabe, porque eu não coloquei isso. E aí eu comecei, nós dois, né, começamos a entender, vice-versa, né, porque é uma via de mão dupla. Nós começamos a entender que o outro não tinha como adivinhar, então a gente começou a bater nessa tecla de conversar, e assim, gente, estamos longe da perfeição, mas só por virar essa chave aí, de se comunicar, de falar, olha, é exatamente isso daqui que eu espero, nesse dia, nessa hora, nesse momento aqui, precisa ser feito. Isso mudou tantas coisas, assim, que fez tanta diferença, e hoje a gente já sabe aí exatamente como a gente deve lidar um com o outro, né? Cada um tem o seu ritmo, mas a gente entende a maneira, a forma certa de falar e quando falar. Eu acho que isso é muito importante. E esse foi um pouquinho aí do nosso dilema de casal. Pois é, isso daí mudou bastante coisa. Mas e para vocês? Como é que isso tem sido dentro de casa? Vocês aprenderam a lidar um pouquinho melhor com essas questões de papéis e responsabilidades também ou não? Hoje tá bem melhor, tem ajuda, mas foi difícil. E essa questão de falar ao invés de reclamar não rolava, aí a pessoa não entende o que ela tem que fazer, e eu estressada, queria ir embora. Natural, né? Eu vou largar essa louça aqui. E para você, Ramon, como é que foi? Mais não dá. Mas era mesmo dessa forma. Um falava achando que o outro tinha entendido e na verdade o outro ou não entendia ou entendia uma coisa completamente diferente. E aí ficava nessa coisa. Mas eu falei
mas a outra pessoa, mas eu entendi assim. Aí a outra pessoa, mas eu quis dizer isso, e aí ficava nesse impasse. Mas agora tá bem mais fácil de não falar, se expressar da forma que quer, se ficar difícil, desenha. Perfeito. E para vocês, Luan e Jéssica? Aqui eu considero que a gente ainda tá no começo, né? A gente ainda tá ajustando algumas coisas, assim. Algumas coisas eu já comecei a entender que é dele, né? Da personalidade dele, não vai mudar muito. Então ainda tô me adaptando um pouco, mas a gente tá tentando, né? Melhorar. Mas tinha muito problema, principalmente no primeiro ano ali, né? Assim, eu vou dizer por mim, eu tenho uma dificuldade maior. Porque não é nem a questão de não saber expressar. É que normalmente, às vezes, tipo, eu fico botando na cabeça, não, ela sabe ali o que ela tem que fazer, então eu não preciso ficar falando. E aí eu nem falava nada, eu ficava chateado, guardava pra mim. Aí às vezes ela nem sabia que eu tava chateado, levava a vida normalmente, eu ficava mais chateado ainda, porque pra mim ela não tava ligando. E aí, com o tempo, igual ela falou, tem muito pra melhorar, mas hoje eu já tem pontos assim, às vezes eu guardo ainda, mas tem vezes que eu vejo, não, agora é necessário sentar, conversar, por os pingos nos is, como diz, né? Só acrescentando algo que a gente aprendeu também, né, fez muita diferença, é que a frase, o óbvio precisa ser dito. Porque às vezes a gente pensa, né, isso é tão óbvio, né, ele vai entender, ele vai ver. Mas não, às vezes é óbvio para nós, mulheres principalmente, né, que está mais ligada, que presta atenção em tudo, e a gente fica esperando que seja óbvio pro outro, mas o óbvio precisa ser dito. Por mais claro que esteja na nossa cabeça, a gente precisa falar para eles, ó, isso aqui. A gente aprendeu bastante, um pouco na prática disso, de que o óbvio só é óbvio quando ele é dito, e por isso que as coisas precisam ser faladas, né? Pra gente pode ser óbvio, mas pro outro pode não ser, e aí começa toda uma confusão em termos de comunicação. Agora, vocês notaram alguma diferença nos estilos de comunicação entre vocês? Eu sei que um é mais calado, o outro fala mais, né? Existem vários tipos aí de formas de comunicação, como a gente falou durante a mentoria. E como que isso tem sido para vocês? Vocês conseguiram já equalizar esse tipo de coisa? Ou estão agora vivendo uma outra fase aí? Como é que é isso? Eu falo muito. E essa criaturinha aqui não fala nada. É difícil, porque uma pessoa que ela fala muito, ela quer que a outra pessoa fale muito também. E é o sinal do oposto, sou eu e o Ramon, tá? Nós somos muito diferentes, mas dá certo no final. Então eu tinha uma certa dificuldade, porque às vezes ele não fala, mas aí algumas coisas ele faz. Só que eu queria que fosse dito. Aí fica nessa... Hoje, acredito que ele fala, depois dessa mentoria, ele está falando. Eu estou muito feliz. Não é muito... Ele fala alguma coisinha assim que eu fico, nossa, era bom quando você não falava, viu? Ramon. Mudanças, né? O desafio é... Como ela é mais comunicativa, ela... Por exemplo, eu vou ser bem sincero, bem claro. Aí eu vou sair, eu já volto, gente. Não, fica. Se ela me perguntar a hora agora, eu vou falar, são 8h27. Mas não é isso que ela quer ouvir. Ela quer ouvir desde a hora que eu acordei, tudo que eu fiz, até chegar nesse momento. E pra mim não é claro, não é óbvio. É uma coisa que ela fala muito. Como foi seu dia? Essa é clássica. Eu acordei, tomei café, trabalhei e voltei. Mas não é isso que ela quer ouvir. Eu quero ouvir que ele ficou com saudade, né? E o Ramon não captou a mensagem, entendi. Esse tipo de coisa não era muito clara pra gente, por exemplo. São coisas diferentes. Ela gosta das coisas detalhadamente. E para mim, muitos dos detalhes, eles não precisam ser ditos. Né? Ficção é uma coisa resumida. Eu sou mais assim, gosto de coisas mais objetivas. Ela já não. Ela quer tudo detalhadamente, como se fosse um script. E aí a gente conseguiu enxergar isso durante essa mentoria. E aí a gente já chegou num bom senso.
Às vezes ela me pergunta alguma coisa, aí ela fica olhando assim pra minha cara. Aí eu, falta mais alguma coisa. Cadê o resto da informação? E a comunicação, ó, a minha expressão, ele vai entender, ó, viu? Boa. Ele olha pra mim e fala, tá faltando alguma coisa, né? Que bom, né? Que já tem essa percepção, já consegue... Eu nota 10 nessa mentoria, viu? Não queria falar nada. Olha, parabéns aí, Ramon. Parabéns mesmo. Né? O nosso modelo, né? É óbvio que sempre vai ter um que vai falar mais, mas faz parte, um complementa o outro e Aqui assim a gente também vai. acho que é parecido com eles. Eu gosto muito de conversar, né? Quando acontece alguma situação. Eu gosto muito de conversar. E Luan não. Como ele falou, né? Muitas vezes ele guarda. Então a gente às vezes acabava brigando porque eu passava mal de saber que ele queria falar alguma coisa, mas não conseguia conversar, externalizar aquilo, sabe? Enquanto eu queria conversar, né? Eu amava ter as famosas DR que o povo fala, mas pra mim é conversar, colocar tudo na mesa ali, esclarecer as coisas, né? Mas agora ele tá melhorando um pouco. Agora ele já consegue falar mais. Ah, aconteceu isso, eu não gostei. Ou aconteceu isso, eu gostei. Faz mais vezes e tal. Tá melhorando, mas ainda precisa melhorar mais. Ótimo. Parabéns, gente. E tem outro ponto, assim, ela fala, vamos sentar pra conversar, a gente senta. Aí, tipo assim, tem vezes que a gente vai sentar pra conversar e eu não tenho nada pra falar. E aí ela dispara. Fala. Aí ela termina de falar, tipo, quando eu escuto umas coisas assim que eu vejo que eu preciso melhorar, eu prefiro ficar quieto, absorver e tentar. Aí, tipo, isso ficar calado, eu ficar calado, matava ela. Pra ela era como se eu não tivesse ouvido nada, era como se eu nem estivesse ali. Ela, não, é porque eu tô conversando, parece que eu tô conversando com ninguém. Aí eu, não, mas eu tô te ouvindo, né? Porque eu prefiro não falar nada agora, pensar, refletir um pouco sobre e depois dizer. Não dizer no momento, mas isso aí era o fim do mundo pra ela. Aí, agora com o tempo, às vezes, mesmo sem ter uma ideia exata formada, eu acabo tentando dialogar de uma certa forma, até para entender melhor também. Olha, é complicado isso, né? Acho que a gente tem um pouquinho dessa experiência né? em casa, Mulher né, amor? Quer ouvir, nem que seja, tô aqui, sim, tô te ouvindo. Mas, gente, quando isso não acontece, vocês matam a gente. Meu Deus do céu. É unânime. E sim, tivemos justamente por isso, né? Eu ia falar que é de família, mas não, é de mulher mesmo. De porque mulher. A gente sempre espera, assim, sabe? Alguma coisa. E quer ver quando a gente pergunta, você não tem nada pra falar? Não. Gente. Não faça isso. Mas é como eles falaram, né? A gente vai... os homens vão percebendo que precisam participar ali da conversa, mesmo que eles realmente não tenham nada para falar, mas eles precisam mostrar interesse no que a gente está falando, né? Isso fez muita diferença aqui em casa também. Assim, e às vezes eu também comecei a perceber o momento em que ele desliga, assim, sabe? Que não adianta nem mais falar nada. Aí já para por aí, vamos continuar um outro momento, se não falou tudo que devia falar naquele momento. Mas é isso, acho que a gente vai aprendendo, né? É verdade. Essa é uma das coisas que a gente conversou durante a mentoria, né? De que quando você fala demais, né, fala ali em excesso, o outro desliga depois de algum tempo. Isso é natural. E aí você acaba não tendo uma conversa muito produtiva. Mas o Luan falou algo interessante sobre ouvir ali, que é a escuta ativa, né? Eu queria mesmo entrar nesse ponto. Como que é a escuta ativa para vocês? Vocês têm parado para prestar atenção no que o outro está falando? Um exemplo de escuta ativa que eu já vi muitas vezes acontecer, e aí a gente tem até as meninas que gostam aí de comprar algumas coisas, tal, né? E chegam na loja com uma certa expectativa, abordam uma vendedora e falam, eu quero um produto para fazer isso, isso, isso. Ela fala, tem esse. Mas não explica, não fala, não entra no espírito da coisa, né? E para Jamile, por exemplo, isso é um motivo de querer se revoltar, né? Porque ela esperava que a pessoa fosse uma especialista melhor do que ela naquele assunto, que entrasse, debatesse, falasse, mostrasse benefícios nesse sentido, né? Então, quando não há escuta ativa, a gente não sabe o que o cliente está querendo. A gente precisa entender o problema do outro para você poder propor uma solução. E eu quero saber agora de vocês aí. Vocês têm praticado escuta ativa dentro de casa? Estão parando para perceber a necessidade um do outro? Como que isso tem funcionado aí para vocês?
outra coisa que gerava conflito, né? Que a gente aprendeu, na verdade. Tem aprendido, né? E aí eu comecei a levar às vezes na brincadeira, sabe, gente? Sabe quando vocês estão falando ali de uma coisa, tal, você vê que ele desliga? Aí do nada falando algo assim, nada a ver, sabe? Ah, então, é isso. Tô pensando em pintar o cabelo de vermelho e tal. Aí eu continuo no assunto e aí ele para assim, falou alguma coisa e fala, você não estava me ouvindo, né? Então, assim, a gente começou a brincar, mas antes gerava conflito, né? Às vezes a gente tava em devaneio, né? Na caixinha do nada. Se o outro tá na caixinha do nada, deixa ele na caixinha do nada, gente. Vamos entender esse nosso momento, né? Não adianta, você fala assim, a pessoa não fala assim, não ouviu nada, eu vou contar tudo de novo. Então, fica umas 4 horas conversando. Assim, é isso que eu... Isso mudou, tá? É um passado. Que bom que mudou. Ótimo. E aí, Luan, pra você existe? Existe. Aqui é um pouquinho engraçado, porque normalmente quando eu vou para essa posição assim, vamos colocar, é sempre eu normalmente é na sala ou no quarto, aí eu sempre deito, ligo a televisão, aí fico no celular e ali eu tô viajando. E aí a Jéssica fica revoltada, você liga a televisão para não assistir. Só que tipo assim, é como se fosse um ritual, se não tiver ligado ali pra mim, não tá bom, entendeu? Então tipo assim, às vezes... Aí hoje ela já tá mais maleável, hoje ela já entendeu que, tipo assim, é o meu momento, entendeu? Tá certo, todo mundo tem o seu momento. É igual outra coisa. Eu tenho, desde mais novo, eu sempre tive esse costume. Principalmente em dias que são muito estressantes, eu gosto de chegar em casa, sentar e jogar um pouco. E aí isso pra Jéssica era um cúmulo do cúmulo. Só que aí também, tipo assim, eu passava muito do ponto. Tipo, se eu começasse a jogar 8 da noite, eu queria ir até 1, 2 da manhã. Isso aí era briga certa. Aí hoje, assim, tanto um lado como o outro tá bem mais maleável, vamos colocar assim, sabe? Eu sei, ela entende que vai ter o dia que eu vou chegar, vou estar estressado. E ali vai ser meio que um ponto de desestressar, né? Um escape, mas eu também vou entender que, tipo assim, eu tenho limite. Até um certo ponto é ok, aceitável, passou disso, já é demais, vamos colocar assim, né? É isso aí, equilíbrio é tudo, né? Precisamos entender isso, até para não prejudicar nenhuma das partes do relacionamento. Então, tá de parabéns aí, Luan, por entender essa parte e tentar equalizar essa questão, né? Então, é justamente isso. Sejamos equilibrados dentro do relacionamento em termos de utilização das coisas, das fugas, até da caixinha do nada, né? A gente precisa ter um certo equilíbrio, senão a gente vive que nem um plâncton boiando por aí sem participar de nada. É mais ou menos essa a questão. Agora falando um pouquinho sobre inteligência emocional, esse tema era novo para vocês quando antes de eu falar, de abordar na mentoria, ou vocês já conheciam, né? Eu vou deixar a minha esposa falar aí sobre o tema, sobre a nossa experiência sobre esse assunto. Pode falar, mano. Sim, assim, eu digo até mesmo no segundo ano ainda, né? A gente passou a entender, né? Algumas coisas, a gente começou a buscar livros, a gente começou a se aprofundar no assunto, a gente viu que tinha muita coisa para ser tratada, né? E vinha lá de trás, né? Que o casamento não tinha nada a ver com aquilo, a gente só despejava ali um no outro. E isso também fez bastante diferença. E para você, Ramon e Ari, vocês já conheciam a inteligência emocional? A gente nem sabia que isso existia, que isso podia trazer benefício algum. Através da mentoria que a gente descobriu que tinha algumas coisas que eram ditas, mas não com palavras, entende? Eram ações, gestos e eles aconteciam, mas você não captava, não sabia o significado de cada um. Agora a gente já conhece alguns e procura por mais, né? Observar mais para tentar fazer o melhor para os dois. Né? Muito bem. Tá bem, o outro também tem que estar. Muito bem, muito bem. Assina embaixo, Ari? Ou tem mais algum comentário aí? Eu acho que essa parte nós tiramos 2,5. Hoje eu entendo, mas eu tenho que trabalhar ainda bastante. Mas pelo menos eu já tenho um caminho a seguir, sabe? Já sei por onde ir. Antes nem isso eu sabia. Agora, mais eu vou pro 10. Opa, rumo
Aos 10, com certeza. Só praticar. Aqui, pelo menos para mim, já era um termo conhecido, né? Mas na prática é difícil, viu? A mentoria trouxe uns alertas, assim, algumas coisas bem específicas que você falou durante a mentoria foram um sinal de alerta para mim. Depois a gente até conversou sobre isso, alguns pontos que precisavam ser melhorados, assim, urgentemente, né? E a gente está tentando ajustar. Ainda precisa muito, a nossa nota ainda está baixa também. Faz parte. É a prática, né? A gente precisa praticar isso. Não tem jeito. É o dia a dia. Aliás, o relacionamento em si é uma prática constante. Por isso a gente só vai acrescentando as coisas aí. Agora, vamos falar um pouquinho sobre saúde emocional. Um dos principais, como que eu posso dizer, sinais de falta de saúde emocional é quando a gente começa a gritar pelas coisas, jogar as coisas e tal. Essas coisas aconteciam com vocês, tal, ou tinha algum outro sinal que vocês percebiam que a saúde emocional não andava lá essas coisas e que passou a ser tratada depois que nós apontamos ali alguns itens dentro da mentoria? Vocês têm alguma experiência sobre isso? Nesse ponto aí, gente, no início, assim, meu Deus, não gosto nem de lembrar. Era zero, né? Pra mim era zero total, porque eu não sabia me expressar. As minhas emoções gritavam mais do que qualquer outra coisa, né? E assim, eu descarregava tudo nele. E a reação dele também, né? Ele era mais tranquilo, mas quando você, digamos assim, você joga em uma pessoa tranquila aquilo que é explosivo, né? Ela vai reagir de alguma forma, e geralmente é de uma forma explosiva também. Então, assim, a gente bateu muito, deu muito murro em ponta de faca, digamos assim, no início, justamente por isso, não saber parar, não saber pensar, não saber o que era emoção e o que era razão, né? Hoje, como a Jéssica falou, é muito difícil ainda, tipo, você escolher agir pela razão e não pela emoção, porque você tem que anular ali o que você está sentindo naquele momento e respirar, pensar, entender. Então é difícil, mas eu acho que é o caminho, né? É realmente isso, já fala inteligência emocional. É você ser inteligente com as suas emoções, isso realmente faz toda a diferença, porque senão a vaca vai pro brejo. Literalmente a vaca vai pro brejo, né? É complicado, você precisa aprender a lidar com algumas situações e jogar as coisas, uma hora você vai ter que buscar, né? Fala aí, Ari. É o que eu comentei até com o Aguinaldo, né? Que eu passei por uma situação muito triste, que foi a perda da minha sobrinha. E por mais que a gente fale assim, eu vou seguir em frente, que aí entra no assunto anterior, que é o estado emocional, a gente tem que seguir em frente. Só que no subconsciente, o sofrimento surge, que é o luto que todo mundo tem que passar, né? Então, às vezes, eu me vejo surtando por nada. Tipo, uma coisa simples assim, eu já quero tacar tudo lá no quintal e é um surto mesmo. E aí eu entendo que é emocional. Na hora eu lembro, eu falo assim, olha, a gente só tem que se controlar, porque não tem motivo para isso. E hoje, né, após uma boa mentoria que o Ramon tirou 10, ele consegue entender que não é com ele, digamos assim, que é com a minha pessoa. E eu, aliás, vejo que eu fiz errado, porque é errado, né? Apesar de eu ter o direito de surtar, porque eu estou bem, é errado surtar com quem não... Enfim. Aí eu tento me policiar, porque eu antes, vou ser sincera, tá? Se eu surtava para o resto do dia, não queria falar mais. Hoje eu surto, aí eu vejo que você surtou, se controla, aí eu até puxo assunto com ele. Eu falo, então, será que vai chover hoje? Porque realmente é uma coisa que a gente faz até sem intenção, entendeu? Mas aí eu já sei, eu já me corrijo, digamos assim. Então quando o Ramon ouve lá, será que vai chover, já sabe do que se trata, né? O que acontecia era que muitas vezes a gente estava assim, tranquilo, de boa, aí do nada mudava o humor. Parece que virava uma chave assim, do vermelho pro verde, do verde pro vermelho. E aí eu não sabia se era eu que esqueci de levar o livro pra fora, se o cachorro que não foi passear. Aí ela ficava brava. Compreendo. Eu ficava tentando adivinhar o que era e ficava brava porque ela não me falava, e ficava todo mundo bravo, e ficava assim.
Agora a gente já consegue definir algumas coisas. Deixo ela um tempinho ali, depois pergunto o que aconteceu, aí ela vai e conta, e ou ela vem e informa, Pergunta se né? vai chover. Pergunta se vai chover e aí a gente consegue se alinhando, mas era bastante difícil mesmo. Bem, tá bom. Luan e Jéssica, aí também? Vocês perguntam se vai chover? Como é que vocês tratam aí a situação? Aqui, na verdade, tipo assim, eu tenho muitos extremos, vamos dizer. Tipo, tem os momentos que ela vem conversar e que eu não quero, só escuto. E tem momentos, principalmente quando eu tô muito chateado, muito estressado, que tipo assim, qualquer coisa que ela fala, eu já rebato no mesmo tom, eu já rebatia no mesmo tom, não tô mais agressivo. E isso eu já conheci um pouco antes, eu fiz algumas sessões com psicólogo e ela tratou muito sobre isso, porque às vezes, sobre essa questão de você saber controlar suas emoções, no momento de emoção, você diz e você coloca a pessoa numa posição que nem você mesmo acredita que essa pessoa está. E às vezes você diz de uma forma que depois para você consertar é muito difícil. Então hoje, com esse tempo, todo esse processo, a mentoria também tem ajudado muito. Eu penso muito nisso, tipo, no momento que eu tô muito estressado, que eu tô já no limite, eu prefiro segurar ali um pouquinho, deixa a maré baixar um pouquinho, depois a gente senta, conversa, porque aí você tá mais calmo, às vezes você vai deixar de dizer uma coisa que você ia dizer só pra ofender a outra pessoa, você vai deixar de dizer e vai sentar e conversar o que deve se resolver certinho. De verdade, não só ficar um ofendendo o outro. Isso mesmo. A questão é que você precisa de poucos segundos ou poucos minutos para falar alguma coisa que seja ruim, né? Mas você precisa de muito mais tempo do que isso, às vezes dias, meses, anos, para poder retirar isso de dentro da outra pessoa e às vezes você perde a oportunidade de ficar calado, né? Porque seria muito melhor se não tivesse dito nada, e isso é importante. Agora, um outro ponto que a gente tem aqui para falar é sobre a linguagem corporal, até porque a gente tinha falado, por exemplo, sobre um querer resolver as coisas, o outro tá lá deitado, largado, tal, sem querer resolver nada, numa postura do tipo, eu não tô nem aí com nada, tal. Vocês tiveram algum episódio com isso dentro de casa? Tiveram alguma experiência com isso? Ou não passavam por isso? Né? Como que é isso dentro da casa de vocês, dentro do relacionamento de vocês? O que você acha? Acontecia? Acontecia bastante. De sair e deixar o plano sozinha, meu Deus do céu. Mas sabe o que é isso? Às vezes junta o estresse dela, junta o meu, como é que vai ficar isso? Aí eu simplesmente baixava a cabeça e saía. E aí isso deixava ela louca, mais ainda. Eu já entendo que era o momento de parar, né? Antes eu ficaria muito brava, assim. Aí hoje, se eu vejo isso, eu falo assim, bom, a gente vai só se xingar aqui, é melhor parar mesmo. E depois, às vezes, a gente nem retoma o assunto. Deixa ficar tudo. É aquela questão que eu falei, né? De colocar a bola no chão para depois continuar, né? Senão a coisa fica fora do controle. Aqui também já aconteceu muitas vezes, né, Luan? E até hoje, assim, a gente ainda tá também tentando ajustar. Mas como a Ari falou, né? Hoje a gente consegue entender que realmente é o momento de parar ali. Se continuar, vai ser só ladeira abaixo, vai ser Sim. pior. Então hoje, antes, quando acontecia, às vezes eu ficava estressada. Tipo, poxa, por que não termina logo de conversar? Resolve logo a situação, né? Mas agora eu consigo entender, não, é um momento, precisa respirar, precisa pensar direitinho mesmo no que vai falar para não acabar magoando ainda mais um ao outro. É isso mesmo, você precisa parar mesmo para não deixar as coisas saírem do controle, tá? Às vezes o momento certo de se falar é deixar passar, a poeira baixar, os ânimos se acalmarem, e aí depois vocês retomam, né, a situação, né, amor? Não, nunca. Gente, acho que pra mulher, eu falo, não é puxando sardinha, mas porque a mulher ela é muito emocional. Então, quando você dá as costas pra mulher e a mulher tá ali ainda falando, e nossa, dá vontade de... Nem vou falar, mas acontecia bastante. Ou acontecia bastante também, assim, eu acho que se deixasse
eu passava aí 1 ano discutindo o negócio ali, sentada com ele, discutindo o negócio até resolver, do meu jeito. Mas quando ele saía, e beleza, vai deixar para um outro momento. E eu ia até ele estava lá largado no sofá, não demonstrava interesse, depois já de ter passado um tempo, me matava mais ainda, porque eu tenho espaço para a pessoa pensar que ele está errado. E ele não entendeu isso, tipo assim, não tá nem aí, sabe? Por mim pode deixar do jeito que tá. Nossa, isso matava demais, né? Então, assim, ambos entenderam que é necessário consertar, mas consertar da mesma forma certa. Pois é. Essa questão de passar tempo sem se falar também é ruim, né? Porque você acaba prolongando. É tipo uma vida, então. É mais ou menos de família, viu? Eu sei como é que é. Eu posso te dar umas dicas se você quiser, inclusive, tá bom, Luan? Eu acho que pode ser que não se quadre, mas eu acho que se enquadra. Aí você comentou na mentoria, né, que às vezes eu vou fazer alguma coisa de casa, aí o Romão ficava largado no sofá. Hoje eu já vou fazer, né, que é uma linguagem corporal, né? Tipo, eu vou fazer as coisas de casa, ele já levanta para fazer junto. Muito obrigada, viu? Gente, eu reparei isso, que às vezes eu tinha que falar, ou ficar falando, ou ficar de cara feia. Hoje não, tipo, se eu vou fazer a janta, ele já vai guardando a louça que já tá escorrendo, sabe? Então, é aquilo que eu falei dos papéis e responsabilidades. Quando a gente entende que ajudar o outro vai reduzir o tempo de trabalho dele, a gente tem mais tempo para os benefícios, se é que você me entende, né? Então, o passaporte da alegria tá só esperando para ser carimbado e você tá lá esperando a outra pessoa fazer o negócio. Vai lá e ajuda ela a fazer logo para acabar logo com aquilo, para os dois ir logo para alegria, né? E daí por diante, né? Se é que vocês me entendem, crianças. Deixa eu só falar a minha tática do início, quando não havia comunicação, o que eu fazia para tentar chamar a atenção deles, que eu estava na cozinha precisando de ajuda. Começava a bater as coisas, né? Tipo, batia a porta do armário, a gaveta, só para chamar a atenção, para falar, olha, o negócio não tá ficando bom não, levanta desse sofá para fazer alguma coisa da vida. Mas não dava muito certo, não. Bater não é comunicação, senhoras e senhores, não é uma boa prática. Né? Precisamos falar, isso sim é uma boa prática, conversar e entrar num acordo. Bom, agora vamos falar sobre comunicação sexual. Eu vi que os olhos brilharam aí, né, da última vez que nós falamos. E como que foi isso daí? Vocês levaram os conselhos para dentro de casa, colocaram em prática? Como é que mudou alguma coisa? Vocês já conheciam, não conheciam? Como é que... É aquela coisa, se eu não sei, eu não faço. A partir do momento que eu sei, aí a gente pode fazer bastante. Boa. Traduzindo, não tenha um pijama de frio. Sabe aqueles de lã grosso? É praticamente uma calça jeans disfarçada. É muito horrível. Mas isso é importante mesmo. Às vezes, acho que com o tempo de relacionamento, de convívio, você consegue até ter uma certa liberdade maior, mas isso leva um tempo, né? Agora, se você tem uma forma de expressar isso de uma maneira certa, no momento certo, aí, como disseram, o passaporte da alegria, ele vem mais vezes. Não, tem um caso assim que eu achei bem interessante da parte dele em falar, né? Que ele virou pra mim certo dia e falou assim, nossa, você só dorme. Aí eu falei, que louco, o menino tá viajando, que durmo o quê? Faço um monte de coisa. Só que esse monte de coisa que eu fazia era a janta, era cuidar do Miguel. Entendi. Eu dormia. Até então, que uma vez ele falou, eu achei um absurdo, bloqueei no WhatsApp. Mas eu parei para pensar no que ele tinha dito. E realmente, como eu chegava em casa e eu só fazia as coisas e tinha, né, a rotina do adulto, que é só pagar boleto e ir para casa trabalhar, eu acabava só dormindo. Aí eu falei para ele, realmente, eu só estou dormindo. Sim, eu nem percebia que eu só ia dormir. Aí o que acontece? Aí no que ele, por que você só dorme?
Ah, porque eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que dar banho no Miguel, tenho que fazer a janta, tenho que fazer o quê? Pensa no menino que dá banho no Miguel. Ah, boa! Do falar, né? E eu não percebia. Se ele não tivesse dito, eu não ia perceber, eu ia estar dormindo até hoje. Aí ele disse o que e eu falei o porquê de eu só dormir. Aí fluiu as coisas. Boa tática. Parabéns, gente. Isso é impressionante, né? Rapaz, aqui eu falava pra Jéssica que eu era o melhor sonífero dela. E quando eu chegava perto, ela dava logo sono. Falei, não é possível, mano. Mas tá melhorando. Às vezes ainda dá um soninho ainda, mas já melhorou bastante. Boa. Nada que uma boa conversa não resolva, né? Um alinhamento aí entre vocês. Sim. Né? Tá melhor. Legal. Legal, gente. Legal. E em casa, Emma, a gente tem conversado bem? Como é que é a nossa conversa? Tão bem, que quando dá o sonífero, é nos dois. Então, assim, tá uma beleza. Quando estão acordados. Quando os dois estão cansados, é os dois lá, mortos no sofá e já... Pronto, acabou. É isso mesmo, é assim que funciona a coisa, né? A vida, quando a gente descobre como funciona, se revela bem interessante. Mas agora falando um pouco das experiências, né, olhando um pouco para trás, né, como vocês descreveriam essa jornada que vocês tiveram dentro da mentoria? Mudou, foi um divisor de águas? É lógico que a gente quer ouvir isso, né? O ego, né? Vou falar da minha parte, tá? Ó, da minha parte que eu tomei pra mim, que foi da primeira, né, que é falar por completo as coisas. Às vezes eu programava uma coisa pro final de semana, ele nem sabia que eu tinha programado, aí chegava lá, eu ficava brava porque ele fez outra coisa, por exemplo, mas eu nem tinha dito pra ele, né? Então isso eu tomei pra mim, porque sou eu toda. A questão, tem coisas que eu tô trabalhando ainda, tá, gente? Estou em processo. A questão do também falar baixo, não que eu seja doida de gritar, às vezes acontece, né? Então estou me policiando nisso. Uma coisa também que eu parei definitivamente, que eu vi que dá resultado, é falar mal do meu relacionamento, porque às vezes tem uma coisa que você se irrita, aí você vai comentar com uma amiga, aí a amiga já tá possessa por dela e começa a falar, e a gente quer banir os homens da humanidade. Cria um ambiente ruim. Aquele sentimento de raiva de novo, aí eu vou encontrar ele depois do serviço, eu desconto tudo que aconteceu no mês passado de novo. Tadinho. Então, realmente, eu parei essa questão de ficar falando para os outros. Acontece desentendimento, vamos resolver, não resolver, vamos dormir e dá tudo certo. Então, nessa parte eu fui evoluindo. E também no defender o dentro de casa, né? Que você comentou. Tem que defender as pessoas de dentro de casa, não as de fora. Então, isso eu tomei pra mim também. Ai, tomei tanta coisa pra mim que se eu ficar falando vai dar umas 3 horas. Mas, de verdade, eu abri muito meu olho, porque a importância pra mim também dessa mentoria foi o quê? Que não foi ele me falando. Porque, às vezes, quando o seu parceiro te fala, você ouve como uma cobrança, Uma crítica. você ouve como uma crítica. E quando você fala, eu ouço já como um conselho, digamos assim. Então, muita coisa eu peguei pra mim. E coisas que se eu ouvisse dele, já tinha terminado. Sim. Então, é muito importante. E a segunda coisa foi, que você mencionou, não sei se eu entendi dessa forma, ou foi o que você quis dizer, mas que a gente tinha, que nem você passou uma liçãozinha, que era pra gente falar o que a gente achava que irritava o nosso companheiro. Então, eu peguei essa mentoria, não é pra eu ver se o Ramon tá boa, é pra ver se, o que eu tô boa, no que eu tô errando. Sim. Não ver, tipo assim, ele tá fazendo... Você fala assim, ele tá gritando. Ele tá gritando. Não, é pra ver se eu estou gritando, sabe? Então, realmente, foi muito importante. Eu pretendo melhorar muito, mas tá tudo aqui. Parabéns, gente. Olha, A ideia absorveram bastante. sim, é isso que a gente está fazendo. Olhar para nós mesmos e tentar identificar o que é que está causando conflito na outra pessoa. Ao invés de tentar corrigir a outra pessoa, corrigir os seus atos para ver se influenciam nos atos da outra pessoa. Isso. Perfeito. Foi difícil, mas deu certo.
essa questão do feedback, eu mudei a forma de fazer. Antes era como uma crítica. Tipo, mas você podia ter feito... Hoje eu falo assim, nossa, mas lembra aquele dia que aconteceu tal coisa? Por que você fez aquilo? Eu me senti assim, assado. Mas em outra situação, depois que passa, sem o sangue estar fervendo, né? E isso é bom, porque eu sei até o meu jeito melhor de falar. E o melhor de tudo é a pessoa te ouvir, olha que maravilhoso. Isso aí, praticando escutativa, tá certo. Luan e Jéssica, alguma experiência para compartilhar sobre isso? Falando da minha parte também, né? Para mim foi um tempo bem confrontador, assim, de analisar muitas coisas, né? Rever algumas coisas que estavam bem erradas por aqui. E também a gente tem uma rotina muito corrida aqui, né? Então, às vezes tem coisa que passa muito despercebida. E com a mentoria, às vezes você falava e a gente já dava aquele estalo, assim, ó, isso aí tá totalmente errado. E também, uma coisa que eu percebi é que às vezes fazendo as coisas ali no dia a dia, quando vinha assim a vontade de estourar ou alguma coisa assim nesse sentido, eu conseguia lembrar, ó, a mentoria, eu quero dar resultados, eu quero resultados dessa mentoria. Então, assim, foi muito bom porque a gente consegue avaliar, né, antes de agir. E também a gente viu alguns frutos aqui em casa porque a gente conseguiu conversar mais. Então, às vezes, estava ali no almoço, né? Eu percebia que tinha uma deixa, já começava a conversar e percebia que o Luan também estava mais... conseguia falar melhor, conseguia escutar melhor também, né? O que eu estava tentando falar. E uma coisa também que a gente estava fazendo muito aqui era cobrando um do outro, né? Quando a gente via que tinha alguma atitude assim que não era tão bacana, a gente falava... Lembra daquele negócio lá que a gente viu na mentoria? Então a gente acabava se ajudando bastante, assim, quanto a isso. Perfeito, gente. Muito bem, acho que vocês absorveram bastante coisa, né? Parabéns aí pela experiência, pelo compartilhamento, claro, que a gente sempre precisa resolver coisas ainda, precisamos fazer, né? É uma briga constante, não tem jeito, a gente precisa se esforçar constantemente. Agora eu quero perguntar para vocês, além de tudo aquilo que foi visto aqui dentro dessa mentoria, dos temas que foram discutidos, vocês chegaram a observar alguma outra situação fora ou nós conseguimos abranger tudo dentro daquilo que nós conversamos, dentro da proposta inicial apresentada aí para vocês? Sim, eles falando, e eu estava pensando justamente nisso. É necessário, né, de tempos em tempos, a gente fazer uma reciclagem. Deixa aí a ideia, né, para essa mentoria também. Porque, querendo ou não, o tempo vai passando e, infelizmente, eu acho que é do ser humano, né? A gente tende a voltar a alguns hábitos que eram mais fáceis, né? Então, você tem que ficar renovando ali, de fato, aquilo que você aprendeu para aquilo ali ser realmente ser um estilo de vida, né? E não só algo passageiro que você ouviu, colocou em prática e depois esqueceu. E realmente, essa semana, acho que foi na terça-feira, a gente estava conversando sobre isso. Mas é de ser humano, né? Deixar para lá um pouquinho, deixar voltar, né? Aquele velho eu, digamos assim, de fazer as coisas mais fáceis. Então, acho que é necessário uma reciclagem de vez em quando, né? De um conteúdo assim, que faz tanta diferença. Ô, Gui. Opa, pode falar. Um ponto importante que eu pensei e estava analisando é que, assim, normalmente, no decorrer do tempo, a gente meio que cria um alto mecanismo de defesa, que é tipo assim, às vezes Jéssica chegava para falar alguma coisa comigo, ou vice-versa, tipo, você errou nisso. E aí a gente vinha com aquela super proteção, tipo, mas você tá falando isso de mim, mas você também faz isso e faz aquilo. Tipo, depois da mentoria, acaba que abre muito a nossa mente sobre analisar coisas que a gente erra. E quando o outro vinha apontar, tipo, isso aqui você precisa melhorar, em vez da gente já ir lá procurando outro defeito para apontar da outra pessoa, a gente para e já analisa de uma forma mais sensata, assim, tipo, não, realmente, independente do erro dela, eu tenho que melhorar esse erro, não só pro bem do relacionamento, mas pro bem geral. Porque às vezes a gente tá com um problema dentro do relacionamento e não percebe que, na verdade, é um problema geral. Sim. Você tá com o mesmo problema no trabalho, com os amigos.
E às vezes a gente acha que é só no relacionamento. É isso mesmo. Muitas vezes as coisas não funcionam dentro de casa, aliás, não funcionam fora de casa, porque dentro de casa, que é onde deveria funcionar melhor, não funciona. Então seria o melhor lugar para você identificar algumas dificuldades, algumas deficiências, né, naquilo que a gente precisa investir e ser melhor ali um pouquinho para que o nosso relacionamento atinja um nível mais maduro, um melhor nível, aí, uma postura melhor, né? É isso mesmo. Só acrescentando que a forma, né, de falar também. Eu lembrei aí com a sua fala que no início eu expressava, mas era uma expressão que era só crítica, mas eu não via isso, né? Era só, eu falava para ele fazer alguma coisa, mas eu já estava criticando ali. Eu pedia alguma coisa, mas já era com a crítica. Eu não percebia, porque isso era tão comum, né? E quando os nossos olhos se abrem, a gente começa a perceber, cara, realmente é uma crítica. Isso mudou muita coisa aqui, sabe? A pensar realmente, até mesmo em mensagens. É engraçado que hoje eu digito algumas mensagens, apago e reescrevo de uma outra forma totalmente diferente. Por quê? Aquela primeira forma ali, para mim, estava tranquilo, na minha cabeça, beleza. Mas eu sei que chegaria nele de uma forma totalmente diferente. Então eu prefiro apagar e escrever de uma forma que eu sei que ele vai entender direitinho. Então eu acho que isso é o poder do trabalhar um hábito, né? Fazer um hábito novo. Eu acho que é isso. Eu digo mais, viu? Às vezes é melhor você mandar um áudio, porque no áudio tem uma entonação da voz que na mensagem não tem. Perfeito. Isso mesmo. Se não puder ligar, mande uma mensagem de áudio, mas resumidamente depois ligue se for necessário para conversar com mais detalhes sobre o tema. Houve um tempo que era exatamente isso. Mensagens entre nós estavam banidas, porque a gente começava a brigar justamente por isso. Mandar mensagem e o outro entender com a emoção daquele momento ali. Então a gente falou, a gente não vai mais conversar por mensagem, só se for algo muito, né, urgente. Se precisar realmente falar com o outro no decorrer do dia, quando nós não estávamos próximos, liga e fala o que você quer, e se não for urgente, espera chegar em casa que a gente conversa. Mas a coisa ficou tão ruim que a gente baniu as mensagens. Hoje, graças a Deus, a gente já consegue se expressar novamente, né? Mas foi um exercício. A gente achou bem completo, né? A gente estava até conversando sobre isso esses dias e a gente achou bem completo. Acho que de todos os pontos assim mais importantes dentro de um relacionamento foi abordado um pouquinho e foram pontos bem fundamentais, assim, pelo menos pra gente, né? Sim, e tipo, talvez tenham pontos que, igual a gente falou, né? Talvez a nota ainda esteja 2, 3, mas só de você ter essa informação clara na mente hoje de qual é o objetivo que você tem que chegar, como é o ideal, já é bem importante, porque antes você agia de qualquer jeito porque você não sabia qual era o ponto ideal para se estar perfeito. Hoje não. Hoje tem pontos ainda que tem a melhorar, mas a gente sabe até onde a gente precisa chegar para melhorar. Vocês estão casados há quanto tempo? 3 anos e um pouquinho. E vocês, Ari? E nossa, amor. 6 anos também. Nosso casado é um, tá? O Ramon tava falando que não ali. Fala, Ramon. A minha é sempre o hoje. Entendi. Voltou naquele ponto lá da comunicação, né? Tá, tudo bem, não, tranquilo, a gente entende completamente. Então, pra gente, no meu ponto de vista, né? Eu não cheguei a conversar com o Ramon sobre o que ele achou do geral, mas de todos os pontos que foi mencionado, a base é o se comunicar, o falar e saber ouvir. Porque além da gente saber falar, a gente tem que saber o ouvir. Então, se for parar para pensar, todos os pontos para dar um resultado bom, a gente tem que parar e ouvir. Isso. Ou parar e falar. Né? No caso é quando a gente não acha bom a gente falar, porque nem sempre a pessoa erra com a intenção de errar, que foi o que a Jamile comentou, né? Às vezes você fala, você não sabe que você está afetando a outra pessoa, que vem a palavra de gatilho também, que eu peguei essa. Às vezes a gente não sabe e acaba machucando. Então, falar e saber ouvir. Tem que estar preparado para ouvir, viu? Porque uma vez o Ramon falou, eu fiquei muito brava, guardei para mim, subi a pé a rua para poder me desestressar. Mas não brigamos. Cheguei em casa, tomei um banho enquanto eu estava no mercado. É isso aí, tá certo. Boa tática, uma estratégia, né?
Eu diria, façam, gente, mentoria e façam com a mente aberta, né? Disposto a realmente mudar o que precisa ser mudado, a conversar com o seu parceiro, a ouvir e entender, né, o que precisa ser ajustado no relacionamento, mas com certeza vai servir muito para o crescimento de vocês. A gente, né, como eu sempre falo, a gente está no começo ainda, né, a gente ainda tem muito para aprender e com certeza receber um treinamento assim desse nível foi fundamental para a gente, com certeza, assim, né, Luan? Sim, e acho que assim, se está sendo tão, por exemplo, se está sendo tão importante e tão eficaz para a gente, sabe? Quanto mais cedo eu creio que se as pessoas decidirem fazer coisas desse tipo, até antes do casamento também, para já entrar preparado, porque você resolver um problema já estando dentro do problema é mais complicado. Agora, você se precaver ao problema, você acaba evitando muita coisa, de passar muita coisa que às vezes com uma simples uma hora e meia da sua semana, durante 3, 4, 5 semanas, você evita muita coisa que acaba se tornando uma coisa muito grande na sua vida e que às vezes você pode evitar. Perfeito, é isso E mesmo. só para finalizar, comunicação é tudo, assim, eu acho que se a gente tivesse uma das principais coisas que a gente precisa investir na vida é comunicação, porque a gente já passou por tanto problema no relacionamento que hoje, analisando assim com um pouquinho mais de maturidade, a gente pensa, meu Deus, era só ter conversado um pouquinho, sabe? Verdade. Exatamente isso. Nós não somos ensinados a nos comunicar desde cedo, mas já Exatamente. pensou Sim. o tanto de coisa que a gente evitaria conversando, aprendendo isso desde criança? Exatamente. Né? Então, é isso que a gente precisa, investir em comunicação. Ela já falou tudo. Um ponto muito importante que ela mencionou é a mente aberta, é estar disposto, né, a realmente mudar. E que o Luan comentou também, às vezes quando a gente muda esse comportamento, não é só no relacionamento no casal, mas sim no geral, né? Que nem até algumas coisas eu peguei com o Miguel também. E, gente, tá com a mente aberta. E também o que eu mencionei, que eu não lembro o que eu falei que eu ia falar, e agora? Acontece, é ao vivo. Você tem que estar disposto a ouvir, e muitas vezes o que você vai ouvir é uma verdade que você não conhecia e aquilo vai te impactar naquele momento. Pode ser que te magoe, alguma coisa desse tipo, mas isso é uma crítica construtiva, né? Alguma coisa que vai melhorar o convívio tanto no casal quanto no social. Então, se for para fazer, eu indico que faça o mais cedo possível. Quanto mais cedo você fizer, mais benefícios você recebe. Com certeza. Menos chance de dar alguma coisa errada. Com então, certeza, se tiver que fazer, faça mesmo. É isso mesmo, Ramon. Obrigado por compartilharem conosco aí. Vou deixar minha esposa, quer dar alguma palavra antes de nós finalizarmos aqui? Eu sou suspeita, né? Mas falando de vida mesmo, sabe? Das experiências vividas, né? Essa mentoria, ela surgiu das nossas experiências, né? Tudo que é falado aqui, tudo que é colocado para vocês em forma de ensinamento foram os nossos erros, né? E graças a Deus nós conseguimos tirar algo bom deles, né? Não que acabou, jamais. Mas em vista do que éramos no início, nossa, assim, né? Houve aí uma evolução sobrenatural, justamente por isso. Então, é isso. O Luan colocou muito, muito bom fazer o quanto antes, e se possível antes do casamento, né? Porque previne muita coisa. E como a Ari também falou, se a gente fizer de cabeça aberta, né? A gente vai entender que o maior ponto não é o nosso cônjuge, somos nós. Né? Porque às vezes a gente entra em um treinamento pensando, nossa, eu vou lá para que ele ouvir algumas coisas e ele mudar. Não, a gente entra e tem que entender que quem precisa ouvir somos nós, né? E nós vamos mudar. Né? Primeiro eu, depois ele. Se ele vai absorver, eu não sei, mas eu preciso fazer a minha parte, absorver e fazer a minha parte. Eu costumo falar que quando nós, mulheres, entendemos a nossa parte, 50% do problema está resolvido.
né? Os outros 50% são gerados ali aos poucos com a sua mudança. Então é isso. Então, por favor, façam aí, indiquem, né, essa mentoria, porque realmente ela traz resultado. E é um reflexo, como a Jamile disse, da nossa experiência de vida, ou seja, temos propriedade e autoridade para falar sobre o tema. Bom, é isso que nós tínhamos para conversar. Eu quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês aqui, por terem participado conosco na nossa mentoria. Muito obrigado pela disposição, pela disponibilidade, pelo desejo e prontificação de querer fazer algo pelo seu relacionamento para que ele fique melhor ainda, né? Eliminando aí a maior base, não, a maior motivação hoje das separações, que é a falta de comunicação, a comunicação inadequada. Eu fico por aqui desejando a todos vocês paz, prosperidade e esperando que nós nos encontremos nos próximos envios, nos próximos trabalhos, quem sabe aí nas próximas mentorias. Deus abençoe e até a próxima. Muito obrigada, Deus abençoe a vida de vocês, a casa, né, e casamento também de vocês. Tchau. Vou estar com você.